E aí, jovens vencedores, tranquilos? Que bom ter você mais uma vez aqui. Nós estamos aqui para trazer mais um vídeo no canal Lei de Deus. Se você ainda não é inscrito, eu peço gentilmente que você coloque o sininho aí para ativar, para você saber quando tem novos vídeos aqui no canal. Lembrando que a gente tem vídeo quase todos os dias, com temas diferentes, pessoas diferentes, trazendo palavras edificantes para a sua vida. Queria pedir para você deixar o seu like também e compartilhar esse vídeo. Hoje eu estou com alguém muito especial, assim como no último vídeo. Ele vai estar fazendo a trilha sonora, meu primo Timóteo, que veio de longe. E é um prazer estar aqui trazendo a palavra de Deus para você. Bom, dessa vez em Gênesis, no capítulo 35, eu vou ler apenas o versículo 1, depois eu vou lendo alguns outros trechos para você. Gênesis 35:1 diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Bom, lembrando um pouquinho do contexto, lembra que Jacó estava fugindo com a sua família e seus pertences por conta do medo que ele tinha dos cananitas, da cidade da onde ele tinha acabado de sair, porque os seus filhos, Simeão e Levi, haviam matado todo o povo daquela região. Eles estavam com medo de uma vingança, Então eles fugiram e Deus, no encontro com Jacó novamente, ele disse para que ele fosse até Betel, lembrando que Deus já havia ordenado a Jacó que fosse vivesse lá em Betel, que era a cidade chamada Luz, a cidade de Deus, onde ele ergueu ali um altar quando teve um encontro com Deus. E Deus disse isso quando ele estava lá na casa de Labão ainda. Gênesis 31:13 diz que Deus havia dito para Jacó ir para Betel, morar em Betel. E dessa vez Jacó vai para Betel, onde ele vai passar a morar. E o que é interessante é que esse trecho que nós vamos ler de Gênesis 35, ele pode ser dividido em três partes e três verdades muito importantes. A primeira parte é a obediência de Jacó. A obediência de Jacó. Versículo 2 ao 4 do capítulo 35 dizem assim: Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Bom, essa primeira parte fala sobre a obediência de Jacó. Jacó decidiu obedecer a Deus. E ele obedeceu a Deus em três etapas. A primeira etapa é que ele jogou fora os ídolos e os deuses falsos que a família tinha. Lembra que Raquel trouxe consigo os ídolos falsos lá da sua casa, de Labão, do seu pai Labão? Ou seja, muitos dos deuses que eles ainda levavam, seus pertences, suas argolas, que eram características de rituais pagãos, Jacó então decide lançar fora. Então a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós obedecemos a Deus e queremos ter uma comunhão com Deus é jogar fora os nossos ídolos. Os deuses, aquilo que mais chama a nossa atenção e amor, pelo qual nós somos devotos, seja nós mesmos, seja as outras pessoas, sejam o dinheiro, seja relacionamentos, seja o orgulho, a carreira, qualquer outra coisa. Nós precisamos jogar isso fora. E Jacó fez isso, Jacó obedeceu a Deus, para que então somente Deus fosse o Deus deles, o Deus Todo-Poderoso. Mas em segundo lugar, ele também pediu para que se purificassem, diz o versículo 2, e trocassem de roupa. Naquela época, se purificar era um ato assim que simbolizava um recomeço, que simbolizava então uma restauração da pessoa. Ela se lavava por inteiro e era como se fosse um luxo para eles. O que nós temos hoje, o sabão, a possibilidade de tomar banho todo dia, não é uma necessidade para eles, era um luxo. E eles então se purificaram, todos passaram pelo rito de purificação para simbolizar um recomeço. E para obedecer a Deus, você precisa também fazer isso. Você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Você precisa de um recomeço. Jesus disse em João 3 que nós precisávamos nascer de novo. Nascer de novo é ser lavados, purificados, ter uma nova vida. Jacó fez isso. Mas não só fez isso, como em terceiro lugar também, ele liderou a sua família. No versículo 4 diz que deram a Jacó todos os deuses estranhos. Ou seja, Jacó liderou tudo isso. Jacó fez o que a Bíblia nos manda fazer. Que a Bíblia ela requer uma liderança convicta, que leva a sua família de uma forma masculina e bíblica a fazer a vontade de Deus. Nós homens precisamos levar as nossas famílias a obedecer a Deus e a nos purificar, lançando os ídolos fora. Jacó obedeceu a Deus. Mas a segunda parte desse trecho
está lá no versículo 5 e no versículo 9 ao 12. O 5 diz: Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. E aí do 9 ao 12, depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Eu vou parar por aqui. A segunda parte fala sobre a proteção e a bênção de Deus. A proteção e a bênção de Deus. Em primeiro lugar, eles chegaram a salvo à cidade de Betel. Nada os tocou, eles ficaram tranquilos, ninguém passou por nenhum perigo. Eles chegaram em paz àquela cidade. Deus os protegeu. Mas também, olha que interessante, no versículo 10 diz assim: Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Deus muda o nome de Jacó. Aquele que era o que tinha segurado o calcanhar, aquele que foi enganoso, mentiroso, agora teria o nome de que aquele que luta ou aquele que vê a Deus. Deus transforma o nosso nome, Deus muda o nosso nome. Não só nos protege, mas também nos abençoa. E ele também promete no versículo 11 para Jacó, que agora era Israel, e disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se, uma nação e uma multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. Ou seja, Deus promete prosperidade, Deus promete uma descendência, Deus promete que dele viria uma realeza. Deus promete também território no versículo 12. Deus abençoa Jacó e sua família, porque eles decidiram obedecer a Deus. Mas a última parte desse texto é justamente o coração de Jacó. Onde estava o coração de Jacó? E o texto continua lá no versículo 7, no capítulo 35, e diz assim: E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. A palavra Betel significava luz ou a casa de Deus. Só que Jacó mudou o nome de Betel para El Betel, ou seja, o Deus de Betel. É muito importante isso, parece que não é significativo, mas é, porque Jacó entendeu que não era o lugar que realmente importava, ou o que Deus havia feito naquele lugar, mas o Deus daquele lugar é que merecia ser adorado. Então Jacó ergue um altar ao Deus de Betel, porque agora ele amava e servia ao Deus de Betel. E ali no versículo 14, um versículo muito bonito, diz assim: Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Jacó então oferece um sacrifício a Deus, ele faz uma oferta de libação que simbolizava uma consagração total do adorador ao adorado, daquele que fez a oferta àquele que receberia a oferta. Ou seja, Jacó com toda a sua família obedeceu a Deus, foi abençoado e protegido por Deus, e agora servia integralmente e completamente a Deus. Que você seja Jacó, que você seja Israel, que eu e você possamos servir a Deus e obedecê-lo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Falou! Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, a equipe Lei de Deus, para oferecer para você investir na sua vida espiritual e na vida espiritual da sua família, alguns dos livretos da Lei de Deus. E você pode adquirir então, ali na descrição desse vídeo vai ter os links aí para você acessar, os valores, para você investir então na sua vida espiritual. O primeiro é o Compromissos do Lar Cristão. Esse primeiro livreto vai falar sobre a família, e a família desenhada por Deus e os compromissos então deste lar em levar cada um dos componentes dos membros da família mais perto de Jesus. O segundo é Em Busca da Igreja Ideal. Isso é sobre então o culto, a igreja, local, e como então levar a igreja para mais perto de Deus, o que a Bíblia diz como deve ser a igreja de Jesus. O terceiro é Resolvendo Conflitos, vai falar sobre casamento, vai falar sobre os conflitos que acontecem entre os cônjuges e como resolvê-los, e como através da luz da Bíblia nós estarmos mais perto do que a Bíblia diz sobre isso. E o quarto e último é o Bom Samaritano, como eu e você podemos então ajudar o próximo, servir ao próximo como cristãos, certo? À luz dessa parábola do Bom Samaritano. Então, invista e adquira já esses livretos, e para também estar nos ajudando aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe muito com essas leituras.